Boa noite, então, a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês, né, com muita paz, muita alegria, que recebemos a todos aqui, e que possamos ter hoje, né, na nossa reunião de hoje, um bom estudo. Hoje nós vamos dar continuidade nas leis morais. Semana passada falamos da lei da igualdade, e essa semana vamos falar da lei da liberdade. Né, nosso companheiro Jonathan já está conosco aqui para fazer o estudo por nós. E nessa sequência das leis morais, né, vamos ter mais umas 2 leis aí para estudo, tá bom, pessoal? Então, vou trazer aqui os recados permanentes que a gente tem aqui. Vamos falar da evangelização, né, que é muito importante, né, para que as crianças não tenham, né, esse estudo também, esse ensinamento. A casa oferece aqui, ó, a evangelização infantil, pré-mocidade e de bebês, que acontece segundas e quartas-feiras de 20 às 21 horas e domingo de 9 às 10 horas. A mocidade é aos sábados, às 14 horas. E aos sábados também nós temos aqui o estudo do ESD. Ele começa às 17 horas, né? Não precisa fazer inscrição, quem quiser vir aprender mais um pouquinho, estudar, é só chegar nesse horário aí e encaminhar para a sala. Tá bom? Temos também, pessoal, o atendimento fraterno, que acontece às segundas e quartas-feiras. É deixar o nome na recepção, chegar às 19 horas, que até às 19h30 já encerra, tá bom? Deixar o nome que serão chamados para esse atendimento. Domingo também acontece a partir das 9 horas.
deixar o nome na recepção também e vão ser chamados. Temos aqui orientação espiritual que acontece só às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras a orientação espiritual. Quem quiser receber orientação espiritual é da mesma forma. Chegar à casa aqui às 19 horas e deixar o nome na recepção. Tá ok? Nós vamos então, vou chamar a Elaine para fazer a prece inicial por nós e logo em seguida teremos a palestra. E queria pedir, pessoal, quem estiver com o celular, né, colocar no modo silencioso, desligar, para que tenhamos uma reunião, né, que não seja interrompida. E aqueles que estão aqui pela primeira vez na casa, que eu já vi aqui, né, que sejam bem-vindos, que recebam, né, todo amparo espiritual que a casa oferece. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos acerenar nossas mentes, rogar a Jesus, a Maria Santíssima, que ilumine cada lar aqui representado, pedir também pelo nosso palestrante, que a Maria Santíssima pode auxiliar a serenar todos os corações conturbados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei-vos cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Obrigada, Jesus. Convidamos então o Jonathan. Por favor, Jonathan. Boa noite a todos. Rostos conhecidos, rostos desconhecidos, né? Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez reunidos, buscando compreender, aprender um pouquinho mais, cada vez mais, acerca da lei divina, acerca do Evangelho, e perceber cada vez mais qual o nosso propósito, qual o propósito da nossa existência, qual o propósito de estarmos na doutrina espírita, qual o propósito de estarmos mais uma vez encarnados. Então nós agradecemos a oportunidade à casa, que nos possibilita estudar um tema muito interessante. Na verdade, um tema, como nos foi dito, a lei moral, que nos faz refletir e perceber o quanto é importante a disciplina. Sempre nos lembramos do nosso companheiro Chico, né? O que era necessário, quando ele perguntou para Emmanuel o que era necessário para que ele pudesse adentrar no caminho do trabalho do Evangelho. Emmanuel fala para ele 3 vezes, né? Categoricamente, disciplina, disciplina, disciplina. E para falarmos dessa lei moral, que é a lei de liberdade, nós temos que entender as nossas origens também. Porque quando nós entendemos as nossas origens, nós começamos a perceber, na verdade, a nossa história, né? Vamos assim dizer, porque a origem é a origem divina. Mas a nossa história, nós começamos a perceber que nós clamamos e muito por liberdade. Nós viemos aí de um contexto na humanidade de escravidão, de limitações de todas as ordens e todas as formas, limitações sociais, limitações políticas, e aos poucos foi nos descortinando algumas possibilidades através de leis e de normas humanas, que nos trouxe o parágrafo 5º, né, da Constituição Federal, que nos prevê aí a liberdade, como foi falado, inclusive a igualdade que foi falado na semana passada, né? Lá no artigo 5º da Constituição, fala para a gente que todos nós devemos ser analisados e observados de forma igualitária, e nos é dado o direito à vida e o direito à liberdade. Isso está lá no artigo 5º. Não estamos aqui para falar de leis humanas, mas só que para percebermos o quanto nós clamamos por isso e ver o ordenamento jurídico dando essa garantia para todos nós. Porém, interessante, porque quando nós vamos estudar a doutrina espírita e como nós vamos apercebendo acerca da humanidade, começamos a perceber que quando a sociedade for nos possibilitando maiores acessos a determinadas coisas, nós começamos a cair no excesso extremo. Não somente nos excessos materiais, do abuso da matéria, mas também nos acessos das nossas ações. Por exemplo, liberdade de expressão e tudo mais. Infringindo normas, infringindo os direitos dos outros. Isso é interessante. Porque a espiritualidade nos ensina que quando nós somos totalmente privados de alguma coisa, quando essa coisa se nos abre a porta, normalmente a gente cai nos abusos.
Uma criança, um adolescente que é muito preso pelos pais, normalmente quando tem a primeira escapadinha, cai no abuso, cai no excesso. Isso é interessante. Então nós temos que perceber que isso tudo é fruto do nosso grau evolutivo, do nosso processo evolutivo, porque, segundo a espiritualidade, nós somos seres ainda inferiores, espíritos ainda como crianças no campo da espiritualidade, e para isso é necessário uma disciplina muito grande para que nós possamos evitar os excessos. Porque quando nos fala de liberdade, algumas pessoas confundem que nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos. Isso é interessante. E se formos observar até mesmo o contexto social, isso é impossível. É impossível que nós façamos o que nós queremos o dia inteiro. Por exemplo, muitos de nós não queriam nem trabalhar, né? Não trabalha não para ver o que vai acontecer, né? Passa fome. Muitos de nós queriam, por exemplo, sair desesperados no trânsito, correndo o dia inteiro. Os próprios limites de velocidade, o fluxo das pessoas não nos permite agir da forma que a gente quer no trânsito. Muitos de nós queríamos comprar inveteradamente, nossa própria liberdade econômica não nos permite isso, né? Nossos ganhos. Muitos de nós queriam voos na espiritualidade, não é mesmo? Ir para planos superiores, e existem normas, disciplinas necessárias que devemos seguir para que possamos alcançar aquilo que queremos. E não somente normas e disciplinas, não uma lei, não somente a lei, mas também o fator tempo. Isso é muito importante nós percebermos. E a espiritualidade, quando nós vamos estudar a doutrina, eles começam a trabalhar todos esses aspectos para nós, nos fazendo entender e perceber o mecanismo de uma lei que está além da lei humana, que é a lei divina. Uma lei imutável, que é aplicada a todos nós, aos nossos mentores, aos mentores da casa, a Jesus, a todo o Espírito e toda a criação divina, a lei divina. E quando nós começamos a entrar nesse campo da lei divina, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a nos vencer, a ir contra nós, nos reconhecendo primeiramente no campo ao qual nós pertencemos, mas também sabedores de que nós temos um potencial gigantesco. Então nós temos que entender sim, que somos seres ainda muito incapacitados, mas que temos um potencial gigantesco a descortinar. Dessa forma, nos colocamos onde nós estamos, mas sabendo que nós podemos alcançar muito mais. E aí, traz-nos a advertência, na verdade, o convite não somente para o Chico, né, mas também para todos nós, do fator disciplina. E aí é muito simples, porque não basta compreender a lei, não basta compreender o mecanismo da lei. Nós precisamos nos comportar de acordo com a lei. Isso é muito importante. Porque hoje em dia na sociedade nós temos noção das leis, mesmo das normas humanas da sociedade a qual nós pertencemos, mas a maior parte de nós busca sempre um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho de fugir, um jeitinho de tirar vantagem, um jeitinho de interpretar diferente, uma forma de aplicar diferente que nos beneficie. Isso é muito importante nós percebermos, nós entendermos acerca da lei divina, porque ela é imutável, e sendo imutável, e consequentemente, sabedores que somos do plano espiritual, sabedores que somos através das noções da espiritualidade, que toda e qualquer infração que nós fizermos com a lei divina, nós teremos que reharmonizar. Olha que interessante. Não importa qual ação, é física ou mental. E aí muda tudo. Porque como citamos as leis de trânsito, muitas vezes não tem um guardinha, um semáforo, ou mesmo um sinal, ou mesmo um radar para me pegar, não é? Quando eu dirijo errado. Mas quando se trata da infração da lei divina, existe ali uma lei que observa todos os meus atos. Isso é muito importante nós entendermos, para perceber que a liberdade no qual nós clamamos é uma liberdade limitada. Uma liberdade que deve ser observada com responsabilidade. Uma liberdade que nós temos que entender que, como nos diz até o parágrafo 5º, já que nós citamos ele, que todos devem ser iguais. E aí pergunto, no mundo
que há reencarnado aproximadamente 8 bilhões de pessoas e mais de 30 bilhões de espíritos, é muito difícil nós sermos totalmente livres, né? E a liberdade do outro? E é aí que esbarra as liberdades. E vem as limitações tão necessárias para a nossa autodisciplina. E aí nós vamos lançar mão aqui das instruções da espiritualidade para começarmos a perceber a que ponto se dá a nossa liberdade como espíritas ou como espíritos amadurecidos, já matriculados dentro da doutrina espírita. Com proposta, né? Com propósito de adentrar num novo campo de experimentações, de aquisição de práticas que não mais se limitam ao campo material, já buscando uma sociedade espiritualizada. E a partir daqui, nós vamos começar a entender, muitos de nós já entendemos um pouco, nós vamos refletir aqui, de quais os aspectos da existência, de quais as tendências que nós possuímos e onde nós devemos trabalhar em nós para podermos adentrar nesse campo de novas experiências. Segundo a espiritualidade, o homem é fruto de suas experiências. Nós somos frutos de nossas experiências adquiridas até hoje. E, consequentemente, através de uma lei de progresso, que sempre caminha junto, liberdade, progresso, todas as leis morais, não tem como separar, nós temos que ter noção disso. E, consequentemente, no processo evolutivo no qual nós nos encontramos, nós estamos em constante aprimoramento. E podemos, dessa forma, otimizar o nosso tempo ou retardar o nosso tempo. Ir com Jesus, que vai ser uma caminhada mais leve, mais suave. Algumas pessoas acham que caminhada leve e suave é na ociosidade, né? Não. Mais leve e suave que é sem sofrimento. Sem sofrimento. Dor, teremos. Sofrimento é outra coisa. Um caminho que vai nos conduzir para o melhor. E é interessante que para entendermos o que é melhor, nós temos que perceber e estudar o Evangelho. Porque só a partir daí, nós começaremos a entender que o melhor para nós não é o que nós desejamos. Porque, segundo a espiritualidade, os nossos desejos são fruto das nossas experiências. Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 1. E se nossas experiências não foram e não são pautadas plenamente na verdade, podemos dizer que ela é pautada na mentira, não é assim? Na ignorância. E ir na ignorância é ir com pranto e ranger de dentes, como Jesus nos convida. E a partir daí, eu começo a tecer aí situações, experiências necessárias para que eu possa adentrar nesse novo campo de experimentações em equilíbrio com a lei. E eu me lembro aqui da canção, por isso até pedimos a letra da canção que foi cantada agora há pouco, né? É interessante que na canção fala assim: eu escolho amar. Alguém prestou atenção nisso? Na canção? Alguém prestou atenção na canção que eles cantaram por último aqui? Fala assim: eu escolho amar. E quando eu digo escolho, qual exercício eu estou fazendo ao escolher? A minha liberdade. E conhecendo a lei divina, eu começo a limitar as minhas ações. E aí nós vamos lá no Evangelho, na verdade no Livro dos Espíritos, nós pegamos o capítulo 10, que trata realmente da lei de liberdade. Nós não vamos ler na íntegra, porque são muitas questões e nós temos pouquíssimo tempo. Né? Mas nós vamos aqui pegar, todo o nosso raciocínio vai estar pautado nas questões 825 e seguintes do Livro dos Espíritos, e vamos pegar aqui 2 lições de Emmanuel, que ele trabalha o aspecto liberdade, para entendermos em qual ponto a nossa liberdade deve ser exercida. Como nós devemos, como espíritas, exercer nossa liberdade? Não vou ficar falando aqui do mundo, da sociedade, dos hábitos, não. Isso aí nós já estamos cansados de saber, né? Liga a TV, vê a lei de causa e efeito, que nós vamos entender. Nós vamos aqui com Emmanuel entender quais são os nossos erros ao escolhermos
Ao usarmos o exercício dessa liberdade que nos é dada, o livre-arbítrio, e como nós devemos entender como cristãos, como nós devemos agir utilizando dessa liberdade, quais escolhas devemos ter. E aí nós vamos com Emmanuel, na obra Vinha de Luz, capítulo 128, liberdade, para poder tecermos comentários e fazer essa comparação aqui do que ele trabalha com o que nós temos conhecimento acerca do processo evolutivo, da lei de liberdade, da igualdade, todas essas leis morais que Jesus nos convida a entender através da doutrina espírita. Misericórdia para todos nós, que nos possibilita antever os acontecimentos e dessa forma nos anteciparmos na ação, na aquisição de experiências, para assim evitarmos o nosso próprio sofrimento, a nossa própria derrocada. E Emmanuel comenta para a gente, lá em Paulo Gálatas, capítulo 5, versículo 13, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. E é interessante, né? Não utilizeis de vossa liberdade, como Jesus nos disse, né, para amontoar tesouros na terra, para focar nas coisas materiais, para escolher somente aquilo que vai te levar à derrocada, a desequilíbrio, a desajustes. Foque no processo de aquisição do que é verdade, do que é divino. Paulo aqui vem trazer a lição do Mestre Jesus aos Gálatas, direcionando-os para uma nova caminhada. Quem já estudou a obra Paulo e Estevão, começa a observar que nesse momento Paulo já se encontrava em uma idade mais avançada e não conseguia fazer as viagens para instruir as igrejas que ele fundou. Então ele começa a enviar cartas. Os Gálatas, os romanos começaram a enviar mensagens para ele, questionando, pedindo auxílio, ele começou a enviar cartas. E Paulo lembra de uma das lições que Jesus nos diz: não amontoeis tesouros na terra, que a traça come, que a ferrugem corrói e que o ladrão rouba. E sim, tesouros nos céus. Experiências novas, práticas novas. O uso da nossa liberdade direcionada para o que há de melhor. E aí Emmanuel começa o seguinte, ó. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Como citamos, escravidão, manipulação, né? O mais poderoso dominando o mais frágil, e assim vai. Isso aí é muito comum na sociedade. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para exercício da tirania. Usam-nas os servos em explosão de revolta e descontentamento. Então é interessante, porque hoje em dia, e Emmanuel critica aqui, não somente a ação do Senhor, que usa de sua liberdade para manipular, mas também da ação do servo, que em desequilíbrio se revolta. Olha que interessante. Então não é só de cima para baixo, mas de baixo para cima também. É o mesmo processo. Então não somente do tirano que vem tiranizar, do poderoso que impõe ao inferior, mas também da postura do inferior para o superior. Quando eu falo inferior, não é menosprezando, não, só para a gente entender, tá? Do subordinado, do servo para o Senhor. Quando eu li esse parágrafo, me lembro perfeitamente, já que citamos a obra Paulo Estevão, do nosso querido Estevão. Quem já estudou essa obra? A postura que ele tem diante dos reveses da vida como servo. A grandeza de espírito no exercício de sua liberdade, agindo de acordo com a lei divina, agindo com a caridade no coração e com amor. Interessante. Então não é só a postura do Senhor para comigo, porque se eu começo a pensar assim, eu começo a exigir do outro. Se eu sou um empregado, eu começo a exigir do meu chefe. Se eu sou um dirigido, eu começo a ser exigir do meu dirigente. E esqueço de fazer a minha parte. Isso é muito importante. Então Emmanuel chama a atenção aqui, não somente nos puxando a orelha, ou puxando a orelha quando nós somos líderes, dos nossos líderes, dos governadores, dos poderosos, não, mas também de nós, como sociedade.
Emmanuel Jesus praticamente sacode as ideias que temos sociais para fazer com que nós transformemos a nossa visão de realidade. Sabendo que o comportamento, a mudança de comportamento, se queremos um mundo melhor, deverá vir não somente de cima, mas também de baixo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque até então, a sociedade nos ensina que nós somos cheios de direitos, né? E eu começo a reclamar, exigir, brigar e vou para a via da violência muitas vezes, achando que eu sou o detentor de direitos, esquecendo que eu tenho responsabilidades e deveres a cumprir. Obra Segue-me de Emmanuel. Então nós temos que entender que não importa em qual posição tenhamos, as nossas posturas têm que ser mudadas. E a prova disso é que estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Isso nos faz refletir. Porque normalmente a gente olha para as pessoas que estão lá fora e os condena e os julga, esquecido de que nós também estamos nessa sociedade, nesse contexto de corrupção, contexto de rebeldia, contexto de revolta. Então, se estamos aqui, uma lei divina que nos diz sintonia, nos coloca num ambiente dos iguais. Então, automaticamente, nós temos alguma coisa a ver com esse orbe, com esse globo. Então, eu também entendi isso em mim, de indisciplina. E a partir daí eu começo com Emmanuel mais uma vez. Ele continua. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade. Coloco a culpa no outro, esqueça a minha, né? O outro tem que usar sua liberdade melhor. E normalmente para quê? Para mim beneficiar. É sempre assim. Nos lembramos do Livro dos Espíritos, não somente do Livro dos Espíritos, mas para a codificação inteira. Quando trabalha os pais e as mães de todos os nossos vícios, né? Que é o orgulho e o egoísmo. A maior parte das nossas decisões, dos nossos desejos, das nossas ações, segundo a espiritualidade, tem um pouquinho ou muito, né? Cada um de acordo com sua gradação espiritual, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então é necessário que eu faça essa autoanálise constantemente, controlando os meus desejos e a minha liberdade, usando o crivo que Jesus nos ensina através do conhecimento da lei divina. Eu preciso mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes. Um conhecimento que não altera a postura do indivíduo, ele é inútil. Não adianta conhecer mundos e fundos se eu não coloco em prática aquele conhecimento que eu exerço, que eu adquiri. Eu não me torno aquilo que desejo ser se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo. Então eu tenho que voltar para mim. E voltando para mim, eu começo a compreender cada vez mais Emmanuel. Ele continua. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade. Nós queremos o quê? Fugir de qualquer responsabilidade. A culpa é do outro. Para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Fugimos das nossas responsabilidades para entrar nos abusos. E Emmanuel continua. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para desonrar, aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. E Emmanuel aqui, quando ele fala isso para a gente, nós podemos ficar aqui horas falando. Inclusive, acerca da lei de causa e efeito, acerca dos efeitos que esses sentimentos pautados no orgulho e no egoísmo geram no nosso próprio organismo físico, no nosso corpo perispirítico, no nosso campo áurico, no nosso chakras, trabalhando aqui uma série de desequilíbrios e desajustes gerados, o processo obsessivo que pode ser gerado quando nós não temos uma postura correta, um sentimento correto, um domínio, um controle nos nossos pensamentos. Poderíamos descortinar aqui vários assuntos. Por isso nós somos convidados a estudar. Porém, nós somos aqui convidados a entender as benécias,
Porque se há um malefício, quando nós estamos em desajuste, nós temos que entender que o novo caminhar, as novas experiências nos traz benefícios múltiplos. Quando nós adentramos no campo do bem, reeducando a nossa postura, usando o nosso livre-arbítrio, indo contra nós e abraçando a verdade, o Evangelho, nós começamos a ajustar-nos com a lei divina. E, consequentemente, a harmonizar o universo que há em nós. Então, quando Emmanuel nos chama a atenção, quando a espiritualidade nos chama a atenção, eles vêm como um pai amoroso, que mostra o nosso erro, que puxa a orelha, mas nos ensina como agir. Meu filho, não pode fazer isso. Faça assim. E mais ainda, nos fala os efeitos do nosso erro para que a gente pare. Opa! Então deixa eu parar, né? Opa, deixa eu fazer isso, porque isso vai me trazer determinada situação. Vai me trazer um equilíbrio maior, a saúde, o equilíbrio mental. Quando a espiritualidade vem nos ensinar sobre o plano espiritual, não é nos contando historinhas. Não é isso. É para nós entendermos onde, quais campos nós vamos adentrar. Quais ambientes nós vamos frequentar, permanecer, residir, se nós começarmos a caminhada da verdade. Da busca do direcionamento do nosso livre-arbítrio, buscando novas experiências, e experiências essas pautadas no que Jesus nos convida a fazer. A gente sempre se lembra, né? A gente sempre se lembra das profissões, porque é isso normalmente que nos é muito claro. Se eu vou lá, por exemplo, fazer uma residência médica, com assistência, normalmente a residência é feita com um médico responsável, né? Assim, vou lá eu fazer cirurgia. Se eu faço do meu jeito, normalmente o que vai acontecer? Dá problema, né? Se vem um mentor, o meu dirigente, o meu coordenador, o médico-chefe, fala assim, meu irmão, não faça assim, faça assim. E eu vou contra ele, normalmente o que vai acontecer? Problema, não é assim? Agora, se eu sigo a instrução, vai tudo certinho. Então nós temos que entender isso. Entendendo isso, nós vamos entender aqui como nós devemos nos comportar. E Emmanuel continua. O homem gozará sempre da liberdade condicional. O que Emmanuel fala? Nós não somos totalmente livres. Na primeira questão, 825, olha para a gente ver a pergunta. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou seja, tem algum momento que nós somos extremamente, infinitamente, totalmente livres? Olha a resposta categórica. Não. A espiritualidade fala assim, não, às vezes, talvez não. Mas falam categoricamente, não. Não somos livres. A própria lei da natureza me demonstra isso. Eu, por exemplo, adoraria viajar para a Lua. Preferencialmente sem nave espacial. Né? E volitando, né? Imagina. Me é permitido isso agora no corpo físico? Perispiritualmente, talvez, né? Mas para isso eu tenho que respeitar normas e leis. Qual a lei? Evolutiva. Eu tenho que ter gradação moral e espiritual, sutileza espiritual ao ponto de poder me locomover e sair do orbe terrestre. Porque caso contrário, eu estou preso às leis do orbe terra. O meu corpo físico é limitado à terra. Eu posso saltar aqui, o máximo que eu vou subir do chão, principalmente eu aqui, uns 60 centímetros. Não consigo subir mais do que isso, sem auxílio. Eu tenho que entender que existem leis que me impossibilitam de fazer o que eu quero. E mais ainda, né? Como nos ensina o Evangelho, o próprio Paulo, não faço o que eu quero mais, porque o que eu quero não me convém. Porque como nos ensina a doutrina e o Evangelho, tudo que eu desejo é fruto das minhas experiências. E naturalmente, como nos ensina a espiritualidade, ainda somos muito direcionados pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Talvez a espiritualidade nos ensina, o motivo deles nos ensinarem a parar, refletir, orar, silenciar. Né? Todas essas ações são para que nós possamos frear o nosso desejo.
e freando os nossos desejos, possamos permitir, através da oração, através do auxílio da espiritualidade, a redirecionar os nossos hábitos, redirecionar a nossa postura, nossos desejos, nossas escolhas. São mecanismos que nos é dado para que nós possamos adentrar em novos campos de experiências. E a doutrina nos possibilita isso. O Evangelho nos possibilita isso. O mundo sempre nos possibilitou e sempre nos possibilitará. Porque como o nosso mestre nos disse, que Deus não deixaria, que Ele também não deixaria no mundo órfãos. Jamais. Jamais. Sempre fomos conduzidos, direcionados, sempre tiveram mestres no caminho, como nos diz a obra de Jesus no lar. A diferença é que nós não queremos, né? Fugimos. Não quero. Estávamos discutindo com um amigo muito interessante a respeito da própria cura física, da própria cura através dos passes, das energizações, né? Muitos de nós vamos buscar na cura do reiki ou do passe magnético. Mas quando nós chegamos lá, que a espiritualidade nos chama a fazer a nossa parte, a gente o quê? Eu quero que o outro me dê. Mas aí você me chama aqui para que eu sou o responsável? Que eu tenho que mudar? Isso eu não quero. E nós somos convidados a fazer a nossa parte. Todas as vezes que nós adentramos numa casa espírita para estudar o Evangelho, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, sempre, é que nós estamos ali para aprender. Sempre. Todas as vezes nós somos convidados a falar de um tema, por mais que já falamos de 10, 15, 50 vezes, por mais que já decoramos tudo que está ali na letra, nós temos que ter plena convicção que estamos ali para aprender. Porque sempre teremos o que aprender. Sempre teremos o que reformar em nossos pensamentos, sentimentos e conduta. E onde que está isso? Nós estudamos a lei de progresso, a lei de evolução, que nos diz que ela é contínua e ininterrupta. Então, se eu tenho que progredir sempre, eu tenho que mudar sempre. Mas para isso nós temos que adquirir humildade. Porque o indivíduo que não é humilde, como nós muitas vezes, me incluo no meio, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender. Porque nos achamos que somos melhores, já temos aquela experiência, ou já estamos avançando. Esquecido de que nós estamos no mundo para aprender, para aprimorar, para aperfeiçoar. Estamos falando isso não para que a gente se sinta pequeno, diminuído, não, entra em depressão, não. É para a gente entender que isso é maravilhoso. Porque Deus está nos oportunizando, nos dando ambiente, situação. E se nós aproveitarmos bem, utilizando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós podemos sair daqui muito melhores do que chegamos. Isso é fantástico. Isso é a exemplificação do amor divino no nosso dia, na nossa vida, na nossa existência. E Emmanuel continua. O homem gozará sempre de liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência. Somos nós que alteramos o curso da nossa existência. E aí, já começa a puxar os tapetes, né? Porque até então a culpa é do outro. A culpa de eu não ser bem sucedido é do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho. É do patrão, é do presidente, do governador. É de Judas, né? Até hoje nós temos a prática de queimar o bonequinho de Judas, né? Interessante. Que matou, que entregou Jesus. A culpa é de Lúcifer, do meu obsessor. É dos irmãos que se encontram nas trevas, do trabalho do mal. Sempre coloca a culpa em alguém. Porém, Emmanuel, como a espiritualidade me chama a atenção, somos nós que somos os artífices do nosso destino. Então, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo errado está tudo diferente do que a doutrina nos ensina. Porque eu estudo o Evangelho e mesmo assim sofro. Eu estudo o Evangelho e mesmo assim entro em depressão, desequilíbrio, desarmonia, tenho atitudes errôneas, desequilibradas. Tenho pensamentos em desequilíbrio. Onde eu estou errando? Porque semana eu falo isso. A culpa não é do meu obsessor, nem de quem acompanha, do mal, não. A culpa é minha. E aí Emmanuel continua. Pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Emmanuel fala.
Então, por quê? Qual a causa? Como que você cria o seu futuro? É o bom ou mau uso da sua liberdade no seu dia a dia. No seu dia a dia. Muito simples. O hábito alimentar. Sei, por exemplo, que hoje em dia os alimentos que nós temos são muito condicionados, né? Tem muito açúcar, muito sal, aquele processo, produto químico, né? Assim vai. Sei que a carne, por exemplo, gera alguns problemas. E aí eu começo a me deleitar da alimentação e como inveteradamente o doce, por exemplo. Segundo as últimas pesquisas que nós vimos aí, uma das maiores causas de morte atualmente é a diabetes, né? Se eu como muito doce, se eu abuso demais, o que vai acontecer comigo? Eu sou propenso a ter uma diabetes. E aí foi a espiritualidade que me deu diabetes? Foi Deus que me deu diabetes? Foi o meu vizinho? Foram as empresas que produziram um produto e me entregaram para comer? Eles me forçaram? Está vendo o mecanismo? É o uso do meu livre arbítrio. Se eu não faço atividade física e me alimento mal, naturalmente, eu vou desagregar e desorganizar toda a minha função orgânica. E aí vem as vastas enfermidades. É o uso do meu livre-arbítrio. Não é assim que é o mecanismo? Ou alguém acha que não? Se quiser, pode se posicionar. Não, não é assim. Eu sou obrigado a comer porque alguém me obriga. Pode acontecer? Pode. Às vezes a gente come o que a gente tem, não é verdade? Oi? Quando é o quê? O que é hereditariedade? E o que é a família? E quem são os pais e avós? Espíritos reencarnados como nós, não é assim? Tiveram vidas passadas, não é assim? Hábitos passados, e os hábitos refletem-se na vida presente. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mesmo o processo da hereditariedade está lá, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pode ser modificado de acordo com o espírito que habita o corpo. Jesus, no grau espiritual dele, ele consegue manipular a matéria de tal modo que ele pode quebrar a cadeia de hereditariedade. Quem que cria o corpo físico no útero materno, segundo a espiritualidade? É Jesus? Quem criou o meu corpo? É Jesus? Foi meu mentor? Foi o mentor Miramês? Quem que criou? Eu? Eu crio através das minhas experiências. Então, os meus hábitos agregam minhas moléculas, minhas partículas, que compõem o meu corpo. E se minha atitude é desequilibrada, aí nós temos que entender a lei de sintonia. Se eu tenho as mesmas atitudes do meu pai e da minha mãe, eu acabo atraindo para mim o mesmo reflexo do físico que ele possui. E aí vem o campo da hereditariedade. Olha que interessante isso. Para nós entendermos que não é o outro que me impõe, sou eu mesmo. Só que eu não posso me limitar a uma vida. E aí que está a grandeza de entender a reencarnação. A misericórdia de estudar a reencarnação, porque eu começo a ver ali justiça e não mais injustiça. E quando eu percebo que essa experiência, por exemplo, não é para me punir, aí que eu vejo o amor divino mesmo. É para que eu me reeduque, para que eu me redirecione, é fantástico. Quer ver um exemplo interessante? A espiritualidade nos ensina a tirar sempre o bem do mal, não é? Do que parece ruim, sempre tirar a melhor coisa. Quando eu penso na diabetes, no hábito alimentar, eu sempre penso no nosso lar. Porque o nosso lar é a referência que a gente tem, pelo menos que eu tenho do plano espiritual. Quando nós estudamos nosso lar, nós vemos lá que o dirigente de nosso lar, quando ele assumiu a cidade de nosso lar, era tudo desequilibrado. Alguém já leu essa obra? A alimentação lá era grosseira, lembra disso? E ele trouxe novos hábitos utilizando a alimentação. Lembram disso? Como é que foi a reação da sociedade do nosso lar? Todo mundo, tranquilo, vamos todo mundo aderir. Não, o que aconteceu? Revolta, né? Mas não pode, não é possível. Algumas décadas depois, todo mundo falou assim, nossa, que bacana, né? Não é assim que a gente fica lá no nosso lar? E aí as coisas foram se harmonizando. Então, por exemplo, uma enfermidade dessa, eu não estou querendo ter. Me auxilia a disciplinar a minha alimentação. Se eu me revolto, se eu fico nervoso, se eu não gosto, eu caio em desequilíbrio. Agora, se eu me adequo, eu adquiri
Não foi eu que fiz? Foi. Adianta eu ficar chorando, lamentando, gritando, berrando, revoltando? Não. O que eu posso fazer aqui de bom? Como eu posso aproveitar essa situação? E eu vou disciplinar minha alimentação, me reeducando, me disciplinando. Daqui a pouco eu chego no nosso lar, chego o mentor e falo assim, só tem sopa. Sabe? Beleza, já sou acostumado. Já estou tranquilo. Já eduquei minha alimentação. Não é assim que é o processo? Pequenos hábitos. Uma criança, por exemplo, que ela não come sorvete, não come chocolate, não gosta de açúcar. Por quê? Porque ela teve, desde bebê, a necessidade de não usufruir desses alimentos. Com o auxílio dos? Porque os pais têm atitude, tem que ter ação preponderante na disciplina do Espírito. Aí você fala assim, para uma criança que não gosta de chocolate, sim. Tem. Eu conheço também. Ela é educada. Hoje eu tenho velho e falo assim, eu queria ter a força de é difícil. Mas é uma conquista de quem? Repete de novo, Voltamos para Emmanuel. Cada um artífice do seu próprio, utilizando do seu livre arbítrio, porque não é imposto. Então nós somos convidados a mudar o hábito. Eu mudo se eu e se eu não quiser? E eu vou evoluir? Vou. Só que a diferença de uma coisa é o seguinte: se eu escolho, eu vou pelo amor. Se eu não quero, eu vou pela... A natureza esvaziará o cálice. Está lá nos domínios da mediunidade. O reflexo da minha ação vai me fazer sofrer como filho pródigo até eu saturar. E quando eu saturo, eu falo assim, meu Deus, cansei de sofrer. Aí eu olho para o meu pai, para minha mãe, que está muito mais evoluído, e falo assim, meu Deus do céu, o que esse povo fez? Eu quero fazer também. Não é assim? E aí vem os mentores, que naturalmente, provavelmente, tiveram convívio conosco em um passado. E aí direciona, meu irmão, é assim, vamos assim, dessa forma, esquece isso, não vai por esse lado. E aí, de acordo com a minha vontade, eu vou me direcionar através do uso do meu livre-arbítrio. A espiritualidade nos diz o seguinte, não existe milagre, né? Existe trabalho. E o fator tempo, né, também, né? O fator tempo é crucial. Porque se eu perco, por exemplo, a título de exemplo, fiquei 30, 40, 50 reencarnações fazendo coisas difíceis, deletérias, desequilibradas. Em uma reencarnação consigo recuperar tudo o que eu fiz? É meio complicado, né? E aí por isso que é dito, como você mesmo trouxe, né? É difícil? Não é, é possível. Só que a diferença é que eu quero mudar tudo, eu quero virar perfeito e uma reencarnação não vai acontecer. Eu preciso mudar pequenos hábitos. E a disciplina nos hábitos diários nos leva a ter essa condição de mudar o nosso comportamento. Paulatinamente, devagar. E com o tempo vira uma grande conquista. Estávamos nos lembrando, na nossa juventude, nós não tínhamos o hábito nenhum de ler. Falava com a gente de livro, a gente fazia igual o pessoal fazia antes, assim. Pegamos o hábito. Como? Interessante, né? Mudança de hábitos. Você coloca um hábito que no início vai ser difícil, vai aumentando a constância devagarzinho, daqui a pouco vira hábito. Vira o hábito e você faz com prazer. É o mesmo mecanismo do trabalho, qualquer tipo de trabalho. Você vai devagarzinho, se forçando, daqui a pouco você se disciplina. E assim você vai tendo conquistas cada vez maiores. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem a aplicação dignificante dessas virtudes superiores. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, olha que interessante, o perseguido, a vítima. A vítima é o próprio coitado? Vamos ver. Com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Entra em desequilíbrio. Principalmente por causa da vingança, né? Ah, vingança. Olho por olho, dente por dente, né? Vamos lá. Então, para a gente entender
Que a posição, não importa a posição que nós tenhamos, nós temos que agir de forma diferente do que agimos até hoje. Sempre. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparação. Olha que interessante. Atitudes em desequilíbrio. E nós fazemos a nossa autorreflexão aí, se nós agimos dessa forma. Isso aí cabe a cada um, né? A gente faz a nossa autorreflexão. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde estamos nós, que estudamos o Evangelho, que estamos aqui na proposta de mudar comportamento, sermos tarefeiros de uma casa espírita? E vamos assim dizer, porque um tarefeiro de uma casa espírita não é tarefeiro da casa espírita, não. Ele é um tarefeiro com Jesus. E onde Jesus atua? É só na casa espírita? Interessante isso. Eu estava refletindo esses dias. É só na casa espírita que a espiritualidade superior atua? É só no templo religioso? Não. Onde houver necessitados, Jesus falou, né? Eu ali estarei. Lá na obra de Jesus no Lar tem uma lição que fala assim, né? Enquanto nós estamos aqui querendo subir para os altiplanos, a espiritualidade superior está fazendo o quê? Descendo para as zonas abismais para resgatar. Interessante, né? Então, em todo ambiente que nós estivermos, nós devemos ser tarefeiros, trabalhadores com Jesus. Em todo. Até no meu trabalho, Na minha casa, principalmente. Na rua, no trânsito. Em todos os ambientes. Isso nos faz entender a liberdade totalmente diferente, porque nos chama a ter uma disciplina 24 horas por dia. Eu devo observar meus pensamentos, minhas atitudes, o tempo inteiro. E fazer com que minha atitude seja uma atitude louvável em qualquer ambiente que eu estiver. Ou diante dos espíritos de luz, ou diante dos meus iguais, ou dos meus, entre aspas, inferiores. Ou dos irmãos que são mais ignorantes que eu. A minha postura deve ter o quê? Um equilíbrio diante de qualquer situação. E aí Emmanuel continua. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos, no entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. O Pai muitas vezes faz isso, né? Vamos pensar aqui na nossa infância. O Pai muitas vezes, para testar a confiança em nós, nos dá uma certa liberdade, não é assim? E deixa a gente agir ali e fica de perto observando. Eu sempre lembro da gente andando de bicicleta. Alguém aqui já aprendeu a andar de bicicleta com o pai? Como é que o pai faz? Coloca o filho na bicicleta com 3 rodinhas, não é? E vai lá com as 3 rodinhas. Vamos lá, meu filho, pedala. E fica segurando. Eu sei pedalando, não é? Quando você pega o jeitinho de pedalar, ele tira uma rodinha. Meu pai tirou as 2, tá? De uma vez. E segurou. Depois de um tempo, ele segura e vai acompanhando, não é? Depois de um tempo, vai embora. E fica olhando. Depois de um tempo, ele vira as costas e deixa. E deixa seguir. É assim que é o nosso processo de aprendizado. É assim que é o nosso processo como espíritos. Muitos de nós estamos na casa espírita em tarefa de aprendizado, de fazer o bem. Então nós somos 24 horas acompanhados pelo nosso mentor. Vamos assim dizer, né? Com o tempo, quando nós buscamos nos qualificar, como Chico, por exemplo, mandato mediúnico, foi se disciplinando, tomou tal confiança e tal segurança que não é necessário nos acompanhar mais 24 horas por dia, não. Pelo contrário, muitas vezes nos delegam funções e nos deixam dirigir, coordenar, trabalhar, porque sabem da nossa capacidade. É a isso que nós somos treinados na reencarnação. É para isso que nós somos treinados. Até onde terei que vos suportardes, né? Jesus nos disse isso, né? Até quando nós seremos dependentes? Quando é que nós vamos começar a despertar e usar as nossas ações de forma equilibrada, disciplinada, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que compreendemos?
Quando é que vamos amadurecer? Na humanidade começamos a entender que o indivíduo maduro é aquele que faz o que não quer, né? Estava ouvindo uma palestra pública, aí um companheiro falou assim que a mãe dele foi chamar a atenção e falou assim, meu filho, você tem que estudar. Mas eu não gosto de estudar. Ele falou assim, quem falou com você que eu faço o que eu gosto? Por que você acha que todos os domingos à tarde eu fecho a cara e fico meio chateado? Porque eu tenho que trabalhar no outro dia. Você acha que eu queria ir? Não queria. Mas tenho que ir por causa das minhas, a palavra, responsabilidades. Olha que interessante. Nós temos que entender que a nossa liberdade é muito limitada. E que a maior parte das ações nós devemos ter, mesmo não querendo, por causa das nossas responsabilidades. No início é difícil, depois se torna fácil. É difícil para a gente fazer o bem, né? Porque nós ainda estamos engatinhando no processo. Quando nós estivermos no estado de Chico, ou mais superiores, né? Santo Agostinho, que talvez seja superior, talvez não seja, mas vamos dizer que seja. Francisco de Assis, Jesus, nós vamos fazer o bem sem sofrimento, naturalmente, sem impor nem nada. A mesma coisa o trabalho. Eu acordo todos os dias para trabalhar. Chega um dia que eu sinto falta. Se eu fico de férias, eu fico louco para voltar. Porque eu já me adequei ao trabalho. E se eu fico em casa na ociosidade, rapidamente eu levanto e vou mover alguma coisa, fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar parado. Eu preciso produzir. Isso é um poder que nós temos de fazer desde que nós tenhamos a condição e a vontade de utilizar o nosso livre-arbítrio para nos disciplinarmos. Qualquer coisa que a gente quiser. A gente cria uma proposta e nós criamos um programa e a gente conquista. Isso eu estou falando pelo que a gente estuda, tá? Pelo que a gente estuda. A gente condiciona o nosso cérebro a uma nova atitude. E é interessante que quando nós vamos ver, até o funcionamento cerebral, as atitudes negativas são péssimas para a gente. Automaticamente o cérebro tem que ser atitudes, tem que ser comandos positivos. Tem uma neurologista que ela fala sobre isso que é fantástico. Ela fala assim, não adianta você falar assim, eu vou fazer uma dieta, porque eu preciso emagrecer. Você não vai fazer. Você tem que falar assim, ó, eu vou mudar minha alimentação, que eu quero ser mais saudável. Isso é um hábito positivo, tá vendo? O outro é, eu vou parar. Não, eu vou fazer. Está vendo o mecanismo? Eu vou parar negativo, o outro eu vou fazer. Eu vou ter uma atitude nova, vou alimentar diferente, porque eu quero ter uma vida saudável. Essa atitude, esse comando do seu cérebro, entende? E ele começa a se programar para agir. Se você fala assim, eu tenho que parar com isso, não posso mais fazer isso, eu tenho que parar com isso. Você tem que dar um comando positivo, comando negativo, o cérebro descarta. Olha que interessante. Isso é conhecimento. E o conhecimento, se eu coloco em prática, eu recebo os benefícios dele. Se eu não coloco, o que vai acontecer? Nada muda. Estudar a lei divina me dá a condição de ter um conhecimento para me antecipar e mudar as minhas atitudes. Se eu não lanço mão deles, eu não mudo. E não vai ser Jesus, a espiritualidade, eles não vão colocar na minha cabeça. Porque osmose não existe, né? O conhecimento adquirido por osmose não existe. Como um amigo diz para mim, você quer aprender isso? Quero. Senta na cadeira e deixa a bunda virar quadrada. Vai ler, vai estudar, vai trabalhar. Então você não aprende, não. Não aprende, não. Alguém aqui conheceu um pouquinho, que conhece da doutrina espírita por osmose? Me ensina aí, pelo amor de Deus, se souber a receita, eu quero aprender. Não. Nós temos que fazer exercício de prática de estudo, prática de trabalho, reflexão, meditação. São mecanismos que a lei nos dá para mudar, para agir diferente. O agir é usar a nossa liberdade. E nós temos que entender que a nossa liberdade, como o irmão nos fala, é limitada. Porque nossa ação é uma causa que tem um efeito. Se eu tenho uma atitude boa, eu tenho um efeito bom. Se eu tenho uma atitude ruim, eu tenho um efeito ruim. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Sempre tenho que me lembrar isso. Raríssimas são as criaturas que sabem levar o sentido da independência, a expressão de voo espiritual para o infinito.
a maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Muitas vezes desajustamos, desorganizamos a nossa reencarnação, nos vinculamos a situações complicadas que vamos levar um tempão para reajustar, porque não sabemos fazer uma boa escolha. Nosso companheiro Saulo, como Paulo já, nos diz no final da reencarnação dele assim, ó, combati um bom combate. Aí a gente pensa que Paulo estava combatendo com os outros, né? É o combate com ele mesmo. E a postura de Paulo é muito fantástica. Eu lembro disso como se fosse hoje, lá na obra, eu estudando. Eu estava estudando, tá? Como se fosse hoje que eu estava estudando. Não lembro que eu estava lá, não. Ele, durante a sua vinda lá, ele julgava e condenava Tiago com suas atitudes. E no final ele entende o propósito de Tiago. Ele muda. Interessante, né? Ele reconhece o seu erro e muda. E é essa a nossa postura. Nós temos que entender que nós vamos errar. É um processo natural. Nós não somos perfeitos ainda. Mas nós somos ser avaliados não pela perfeição moral que nós possuímos, mas pelo esforço que nós fazemos para dominar as nossas. Isso é usar o livre-arbítrio, é usar a nossa liberdade. Eu posso escolher ficar no erro, cair e ficar, ou eu posso escolher me levantar. E assim eu vou fazendo a minha caminhada. E assim eu vou seguindo. Tudo é uso do livre-arbítrio. Estar aqui hoje é o livre-arbítrio. Quantos de nós receberam um convite diferente hoje? Eu, por exemplo, cheguei na minha casa, eu tive um convite fantástico pela minha cama. Estava cansado hoje, minha cama, sabe, fator hipnótico assim? Eu fui hipnotizado pela minha cama e quase que eu fiquei. A TV, as luxúrias, as vicissitudes. Quantos de nós negam esses hábitos diários? Negam a diversão na adolescência para estudar, para buscar um futuro melhor. Negam as vicissitudes para poder cuidar da nossa família, dos nossos filhos, para dedicar a relação nossa com Deus, numa oração, no estudo. Isso é usar o livre-arbítrio. Bem, porque escolhe o melhor. E é isso que nós somos convidados. Quando Emmanuel vem discorrer essa lição para a gente, ele nos convida a mudar e quebrar todos os nossos paradigmas e entendimentos da realidade. Porque a nossa realidade não é a matéria. Isso é muito interessante. Quanto mais a ciência avança, ela começa a perceber que a matéria, na verdade, nos gera desequilíbrio, o apego nos gera desequilíbrio, a usura, a luxúria nos leva, gera desequilíbrio. Não só desequilíbrio mental, como desequilíbrio orgânico. Os abusos de todos os matizes nos geram desequilíbrio orgânico. Falamos de alimentação, pensamentos errados, indisciplina, por exemplo, com sono, indisciplina no descanso, até mesmo excesso de trabalho. Gera o quê? Um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio mental, desajusta tudo. Harmoniza e tem disciplina, tudo caminha tranquilamente. O uso do livre-arbítrio em domar as minhas tendências. Fazer uma boa escolha. Jesus, a espiritualidade, nos convida a isso o tempo inteiro. E aí nós deixamos uma lição, porque a gente fala demais. Mais uma lição para todos lerem, quem gosta de estudar aí, ó. Intervalos, a obra Intervalos, capítulo 12, também, 21, também intitulado como Liberdade, que Emmanuel também vem nos trazer sobre essa noção de espiritualidade dentro do conceito ao qual nós devemos atentar. Que é uma liberdade mais pautada sobre todos os valores morais que Jesus nos convida a ter. Tendo paciência, perdão, tolerância, amor, o espírito de servir, renúncia. Renúncia, então, nem se fala, né? Isso aí nós temos que trabalhar. Que normalmente eu não quero renunciar aos meus desejos, eu quero que o outro renuncie ao dele. O outro tem que renunciar à vontade dele, porque a minha tem que ser perseverante. Eu quero que seja desse jeito, tem que ser desse jeito. Renúncia. São virtudes necessárias que eu comece a adquirir para que eu tenha um livre-arbítrio bem utilizado. Quando Jesus me ensina as virtudes,
Ele está me ensinando que até hoje nós somos muito imbuídos de orgulho e egoísmo. Agora nós temos que mudar para o comportamento de renúncia, paciência, tolerância, virtudes, amor. Quando eu começo a me encher dessas virtudes, eu começo a ter decisões mais sadias. E tendo decisões mais sadias, plantios melhores e, consequentemente, colheitas melhores. Que Jesus nos ampare. Falar sobre lei de liberdade é muito amplo, como todas as leis morais. Todos nós somos convidados a estudar e refletir acerca. E isso é um processo que vai se dar pela eternidade. Coloquemos uma coisa na nossa cabeça. Somos espíritos imortais. E o hábito de estudar é o hábito da espiritualidade. Temos sempre que ser mente. Se é um hábito da espiritualidade, eu quero ser espírita, eu tenho que começar a estudar. Refletir, mudar. E isso vai nos colocar em situações bem melhores do que nós nos encontramos hoje. É 9 horas, né? Que Jesus, nosso divino mestre, nos ampare. Que possamos todos nós, sabedores de que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo processo de aprendizado, mas que possamos nos auxiliar mutuamente, através da oração, da boa vibração, da palavra de incentivo, do redirecionamento, dos bons pensamentos. Tudo isso é um mecanismo que nós podemos nos ajudar. Entendedores que não estamos sozinhos, sempre estamos amparados e muito bem amparados. Que possamos lançar mão dessas oportunidades que nos são dadas para redirecionar a nossa existência junto a Jesus, junto à espiritualidade superior, para o caminho do equilíbrio e da nossa própria felicidade. Que Jesus nos ampare. Agradecemos ao Jonathan, né, pelo estudo da noite, e que todos nós possamos entender bem, né, até onde vai a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, porque estamos sempre rodeados de pessoas, né? Então temos que ter muito cuidado ao usar nossas liberdades para não atingir a liberdade do outro, né? Falar só 2 coisinhas aqui rapidinho. A casa tem os artesanatos, e aqueles que estiverem interessados, tá? Seria muito interessante vocês darem uma olhada, porque o trabalho que o pessoal faz, e são muito bonitos. O pessoal está pedindo doações para comprar malhas para fazer enxovalzinho dos bebês que são doados para as mães carentes. Então está em falta de material. Aqueles que puderem doar em dinheiro ou mesmo os tecidos, né, serão muito bem-vindos. Nós vamos fazer a prece final, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, buscar a sintonia com o nosso Pai Maior, que Ele nos abençoe no nosso dia a dia e nos fortaleça para que saibamos trabalhar as nossas liberdades, buscando sempre a paz, a harmonia, buscando o amor, a caridade, estando sempre aptos a ajudar, auxiliar aquele que está à nossa volta, principalmente dentro do nosso lar, para que possamos ter uma vida mais tranquila, mais serena, sabendo cuidar dos nossos limites e do limite daqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, que nos conduza sempre para o bem e para o amor. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passo, podem se dirigir aqui à direita, né? Fazer a fila. Uma boa noite a todos, que todos possam retornar em paz a seus lares.